Em Brasília, porque depois da redução dos juros para crédito consignado, bancos públicos e privados decidiram suspender o serviço. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Previdência Social, Carlos Lupe, devem discutir uma solução para a volta da operação nos próximos dias. E o Rodrigo Viga traz as informações. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, devem se reunir na próxima segunda-feira para tratar de um tema que gerou muita polêmica nos últimos dias. A paralisação do crédito consignado para aposentados do INSS e pensionistas da Previdência Social após uma decisão do Conselho da Previdência Social. Que decisão foi essa? A redução dos juros para essa operação, de mais de 2% para até 1,70%. Segundo os bancos públicos e privados, com essa taxa de juros, o negócio é inviável. As operações se tornam impossíveis de serem realizadas. Daí veio a decisão das instituições privadas e depois públicas de congelarem e de paralisarem as operações com crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A reunião, que deve acontecer na próxima segunda-feira entre Lupe e Haddad, visa justamente uma concertação, uma espécie de nova solução para que os aposentados e pensionistas não sejam prejudicados. Adriano Oliveira, CEO de um grupo que atua na oferta de crédito, em diversas modalidades de crédito, o E-Seguro, fala aqui na Jovem Pan que a decisão do governo, à base da canetada via Conselho da Previdência, foi errada e equivocada na avaliação dele. Eu acredito que o governo ele deve voltar atrás dessa decisão, sim, porque ele inviabiliza o processo de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS com essa taxa de 1,70. Até mesmo porque vai gerar milhares de pessoas desempregadas, tanto dentro das instituições financeiras, também quanto dentro das promotoras e das lojas de crédito consignados. Então isso vai impactar muito, terá um impacto negativo para a nossa economia. Serão muitas pessoas demitidas, muitas operações paradas. Então, eu acredito que o governo, sim, deve rever essa situação, fazer uma análise junto com as instituições financeiras de um método que fique saudável, tanto para o aposentado, quanto para as instituições financeiras, quanto para toda a equipe, todos os trabalhos e funcionários e donos de empresas que se envolvem neste processo financeiro. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, já havia adiantado que iria trabalhar para a redução dessa taxa de juros no consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Mas o mercado não digeriu muito bem uma decisão que, segundo muitos, foi, de certa forma, até populista e na base da canetada. Porém, há integrantes dentro do governo que entendem que o risco para esse tipo de operação consignado para aposentados e pensionistas é muito baixo. Por isso, as taxas precisam ser menores para essa modalidade de crédito. Do Rio, Rodrigo Viga. Professor Carlo Cauti, quero te ouvir a respeito dessas expectativas para essa reunião na próxima segunda-feira entre Haddad e Lupe, entre os ministérios da Fazenda e Previdência Social. Esses dois personagens, esses dois ministros vão tentar encontrar formas de fazer com que esses bancos públicos e privados retomem a oferta de linhas de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Na sua opinião, professor, existe alguma possibilidade de convencer esses bancos a recuarem dessa decisão que não seja voltando os juros para o patamar de 2,14%? Aliás, essa é uma daquelas notícias que, para a gente comentar, tem que manter muita calma para evitar usar palavras pouco adequadas, porque, de fato, é algo assim inconcebível, é incrível como esse governo insista em travar uma guerra contra a matemática. É assim, o Adriano, que a gente viu na reportagem, foi até elegante em falar, ele falou de uma decisão errada e equivocada, mas sim, é burrice, não é possível um negócio desse. Qualquer meu aluno do primeiro semestre da faculdade entende que se você, sabe muito bem, que se você pega e tenta reduzir o preço de um bem ou de um serviço na canetada, o efeito imediato é escassez. Isso a gente viu no mundo inteiro, assim, está escrito na página 1 do livro de economia,
E a gente viu no mundo inteiro acontecer, na Venezuela, viu acontecer na Argentina, os governos tentam reduzir, baixar na canetada o preço de bens, mas também de serviços, ou até do crédito, e o que acontece? Tem escassez, o produto some das prateleiras, no caso de bens, ou os bancos não fornecem mais, no caso do crédito, porque não vale a pena para eles oferecerem isso, porque o banco tem um problema de inadimplência, tem um problema de dificuldade de recuperar aquele crédito, porque a justiça no Brasil é muito lenta, tem uma escassa competitividade no Brasil no setor do crédito, tem uma grande concentração, agora está diminuindo um pouco, diminuiu, na verdade, durante o governo Bolsonaro, mas sempre foi no Brasil uma enorme concentração de bancos, e isso obviamente encarece o crédito, e tudo tem que ser feito, menos que tentar reduzir o custo do crédito na canetada, porque senão o efeito imediato é exatamente aquilo que a gente está vendo. E assim, é até complicado, de novo, manter a calma quando a gente vê que a reação no governo não, se banco privado não quer oferecer, banco público vai oferecer, porque banco público não tem que respeitar critérios de mercado. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil também não estão mais oferecendo. Então, assim, é muito além de uma questão de erro ou de edição equivocada, como falou o Adriano, é burrice, não tem outra explicação. Assim, eu tenho um livro aqui que eu acho que eu vou empacotar e mandar para Brasília, que é Economia Básica, do Thomas Sowell, porque é na primeira página que a gente vê, eu uso isso para meus alunos, é na primeira página que a gente vê questões tão básicas como essa. E o que espanta é que o ministro que decidiu isso na canetada é o mesmo ministro que quer revogar a reforma da Previdência, que foi aquilo que manteve o Brasil salvo, que evitou o desastre das contas públicas, que evitou a inflação fora de controle, que evitou a explosão da dívida pública. E o cara quer revogar justamente uma das poucas reformas, inclusive incompletas, que deram certo no Brasil. É inacreditável como esse governo queira lutar contra o bom senso e contra a realidade, gritando que a realidade é neoliberal, mas na verdade é só matemática. Então temos um problema sério de capacidade de fazer as contas lá em Brasília, que acabam dando esses resultados. E se continuar nessa linha, teremos cada vez mais esse tipo de reações do mercado, e não adianta gritar ao neoliberalismo desenfreado, selvagem, porque senão o mercado vai começar a rir nesse tipo de iniciativas. Do trágico passaremos ao cômico, mas isso vai custar principalmente para o brasileiro, porque temos milhões de aposentados que contavam com esse empréstimo e que agora não vão ter, e não vão ter por um bom tempo, até que se arrume uma solução para esse ulterior desastre que esse governo está fazendo em menos de 3 meses de mandato. Agora, pensando só numa análise econômica, professor, para além dessa decisão do governo, para além de como o governo decidiu reduzir esses juros nessas linhas de crédito consignado para esses aposentados, quando a gente fala nessa modalidade, a gente está falando de uma das ofertas de linha de crédito mais seguras para as instituições, em que a possibilidade ou o risco de inadimplência é menor em relação a outras linhas de crédito. Pensando sob a ótica desses bancos, dessas instituições financeiras, essa redução que foi anunciada pelo governo realmente tornaria insustentável a operação desses bancos? Bom, Lívia, você tem razão que, de fato, é mais fácil você obter de volta o empréstimo de um pensionista, de um aposentado, porque você vai diretamente na fonte, no INSS, que te paga diretamente isso. Mas não é que reduz para zero a inadimplência, tem outros problemas, inclusive tem o problema do falecimento da pessoa, caso e a aposentadoria é interrompida naquele momento, e isso acaba tendo um problema para o banco. Então, de fato, não é que o risco é zero, é mais baixo, mas, de fato, os juros que são cobrados são muito mais baixos, né? Lembrando que a Selic no Brasil está a 13,75% e os juros que eram cobrados eram um pouco superiores a 2%. Agora eles estão querendo cortar para menos, para 1,70%, se não me engano, foi cortado 1,70% isso. Estou vendo aqui. Então, de fato, reduzir ainda mais acaba tornando isso insustentável, porque não é mais vantajoso, não é mais interessante para os bancos fornecer esse crédito com uma taxa de juros tão baixa assim. Outro ponto, Lívia, quem tem que decidir se vale a pena ou não conceder o crédito não é o governo na canetada, são os bancos. O que o governo pode fazer é favorecer que os bancos reduzam os juros, aumentando a competitividade. Por exemplo, poderia muito bem abrir o mercado brasileiro
a bancos estrangeiros virem em grande quantidade no Brasil e aí sim oferecerem um crédito. E se tem oferta de crédito maior, aumenta a concorrência, os juros diminuem, os juros oferecidos diminuem, claro, tem um patamar mínimo, mas eles acabam diminuindo, o spread, como se fala, né? A diferença entre a Selic e o juro oferecido acaba diminuindo naturalmente. O governo poderia, por exemplo, facilitar a recuperação de crédito em caso de inadimplência, deixando a justiça mais eficiente, por exemplo. O governo poderia, por exemplo, reduzir os impostos em cima dos empréstimos, todos aqueles penduricalhos que a gente conhece muito bem quando toma empréstimo, e isso acaba encarecendo também a taxa final, né, o custo final do empréstimo. Tem uma série de coisas que o governo pode e deveria fazer para melhorar todo o ambiente do crédito, torná-lo mais barato, mas tudo menos que resolver na canetada, porque quando resolve na canetada, o efeito imediato é: se não vale mais a pena, ninguém mais vai oferecer, nem bancos públicos, o que de fato deixa a coisa tragicômica, porque se nem os bancos que dependem do governo aceitam dar esse crédito, quiçá bancos privados, né?